Olá, queridos irmãos! Hoje quem tem a maravilhosa incumbência de trazer um pouquinho da palavra de Deus para vocês sou eu. Então nós vamos começar orando para que Deus, através da sua palavra, fale aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina. Te agradecemos porque a cada dia o Senhor pode nos fazer melhores quando nos colocamos diante de ti. Fale conosco através da tua palavra. Usa a minha vida apesar das minhas falhas e defeitos. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos meditar em dois textos. O primeiro deles é a parábola do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas 18, do versículo 9 até o versículo 14. Eu vou ler para os irmãos. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Essa parábola fala muito a minha vida com relação à atitude que Deus espera de nós. Jesus contou essa parábola não foi à toa. Deus espera de nós uma postura de humildade, pois Ele conhece os nossos corações. Quantas vezes na Bíblia foi condenada a questão da hipocrisia? Você fazer as coisas para que os outros vejam. Você entregar aquilo que é o seu melhor quando todos estão olhando. Mas se as pessoas não estão olhando, mal comunhão com Deus você tem. Então aqui, nesse texto, nós vemos a figura de 2 homens. Um fariseu cheio de si, cheio de orgulho, que por causa de suas obras achou que era superior, achou que era melhor aquele publicano, que estava ali se humilhando, pedindo perdão por seus pecados. A Bíblia é bem clara, Deus conhece os nossos corações, Deus sabe os nossos pensamentos, Deus sabe as nossas intenções. Uma coisa que toca muito no meu coração quando eu leio esse texto é o seguinte, é o versículo final. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. A primeira parte fala que o publicano desceu justificado, desceu para casa com o seu coração purificado. Mas e o outro? E o fariseu? O que aconteceu com ele? Ele foi lá, ele fez um discurso muito bonito. Talvez ele tenha conseguido o reconhecimento dos que estavam ali e viram que ele estava orando daquela forma, e talvez com sua visão prejudicada por uma religiosidade, acharam que aquilo realmente tinha tocado o coração de Deus. E ao mesmo tempo nós temos do outro lado o publicano, que voltou para casa justificado. Um conseguiu o reconhecimento dos homens, mas o outro conseguiu o quê? A justificação perante Deus. O que é que nós estamos buscando nas nossas vidas? As nossas atitudes e as nossas intenções são conhecidas diante de Deus. Os homens enxergam de uma forma superficial aquilo que nós fazemos, mas Deus vê o nosso coração. E aqui não é apenas que o fariseu estava pedindo perdão para que os outros vissem. É pior. O orgulho dele impede que ele enxergue sua realidade, a consciência de quem ele é e a consciência de quem Deus é. E aquilo fez com que ele voltasse naquele dia para casa sem ser justificado. Por quê? Porque o orgulho dele o cegou. Nós não podemos permitir que a religiosidade, que esse orgulho cegue a nossa visão de quem nós somos e de quem Deus é, porque nós corremos o risco de não sermos justificados. Nós corremos o risco de orarmos e terminarmos a nossa oração da mesma forma que começamos. Isso me leva à segunda história, a história de uma mulher que teve um encontro com Jesus. Essa é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, e nessa história nós vemos uma mulher com uma doença muito grave, a mulher com fluxo de sangue, a mulher com hemorragia. A história está lá em Marcos 5,
do versículo 21 até o versículo 34. Eu vou ler. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu Jesus. Prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: Minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. Aqui nós vemos um homem com um cargo importante. Jairo era o quê? Um dos chefes da sinagoga. Em nenhum momento ele impôs essa condição a Jesus, em nenhum momento ele falou, sou isso, sou aquilo. Muito pelo contrário, aqui a Bíblia fala que ele prostrou-se aos pés de Jesus, certo? Então nós vemos aqui a figura de um homem muito importante que reconhece, né, quem Jesus é, se prostra perante ele e pede a sua ajuda. E Jesus vai, e Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele na multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe a verdade. E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Jesus parou. Jesus teve a maravilhosa atitude de, no meio do caminho, para salvar a filha de um homem tão importante, com um cargo importante, Jesus para e ele olha para aquela mulher que reconheceu quem ele era e reconheceu quem ela era diante dele. Aquela mulher, naquele dia, voltou para casa diferente, porque ela conseguiu entender quem Jesus era e quem ela era. Por isso, a minha mensagem para você hoje é a seguinte: reconheça quem você é e reconheça quem Deus é. Nós precisamos olhar para nós e entender quem Deus é e quem nós somos diante dele. A hipocrisia, a religiosidade só vão fazer com que nós nos ceguemos para a realidade. Enxergar que Cristo deu a vida por nós e que nós não somos nada sem Ele e que nós necessitamos dessa misericórdia nas nossas vidas é o primeiro passo em direção à comunhão com Deus. Então, a minha oração é que você consiga, que eu consiga, que nós consigamos enxergar o que Deus tem para a nossa vida, entender que o orgulho nos afasta de Deus e faz com que nós terminemos as nossas orações da mesma forma que nós começamos. Por isso, seja transformado por Deus, tenha humildade, enxergue quem Deus é e reconheça quem você é. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude nessa difícil missão. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos novamente pela Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, ó Pai, porque nós sabemos que nós não somos nada sem o Senhor. Te agradecemos por esse exemplo, ó Pai, do fariseu e do publicano. Nós sabemos, ó Pai, que essa parábola vem nos ensinar a humildade, vem nos ensinar que o Senhor reconhece um coração contrito diante de Ti. Que o Senhor mude o nosso interior, que o Senhor faça com que nós entendamos, ó Pai, o quão grande é o Senhor e quão pequeno somos nós sem Ti, ó Pai. Obrigado pela mulher que aquele dia foi curada, Senhor, e que seu exemplo até hoje impacta as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a compreender o Teu poder e com humildade chegar diante de Ti para sermos curados, para sermos transformados pela Tua maravilhosa graça. É a minha oração em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado tanto a sua vida quanto falou a minha. Que Deus abençoe a cada um.